Eu queria que você colocasse as duas mãos no coração. E você agora vai falar com a Deus. Agora diga assim: Senhor. Diga: Senhor, eu preciso que nessa noite o Teu Espírito me envolva, me batize. Diga: Espírito Santo, eu estou aqui à Tua disposição, desejoso que nessa noite eu seja marcado, revestido pelo Teu poder, que se cumpra a promessa do Pai na minha vida no dia 6 de abril, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no dia 7, nós estamos no dia 7, Pai, que o Senhor vai marcar a vida de muitos aqui. Eu creio, mas creio mesmo, que Teus filhos sairão nessa data, 7 de abril, com a certeza que o Senhor marcou o encontro, selou a vida deles. Espírito Santo, nós passamos essa semana te pedindo, passamos reunidos no cenáculo, na torre de oração, clamando por esse tempo. Se manifesta a nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode sentar. Alguns às vezes até se assustam. Que barulho é esse? É um berrante? Não. É um chofar. O berrante tem um som de mais agudo. O chofar era o instrumento chamado a voz de Deus. Deus deu o som do chofar a Israel. Israel, em todas as festas, toca o chofar. Mas o chofar também era tocado para os sentinelas alertarem o povo da aproximação do inimigo. Ele era tocado nas festas, nas grandes celebrações. Aliás, até hoje ele é tocado. Ele é um instrumento musical em Israel e usado pelos sacerdotes. Então, quando o chofar é um anúncio profético daquilo que Deus vai fazer. Essa semana nós passamos uma semana inteira orando, e quem veio comigo de 5 às 6 da manhã pagou esse preço um pouquinho mais pesado. Não é fácil você estar aqui às 5, porque a gente vai ter que acordar às 4. Todos os dias nós clamamos por essa noite. Todos os dias. Todos os dias nós pedimos ao Senhor que essa noite fosse marcada no mundo espiritual. Essa noite inaugura um tempo novo na sua vida e na minha vida. Essa noite inaugura um tempo novo no Senhor. Eu não tenho ideia da quantidade de mensagens que eu ainda vou pregar sobre Pentecostes. Os pastores ainda no café me cobravam isso. Quando é que o Senhor vai liberar para a gente? Não sei. Deixa eu terminar. E hoje eu vou falar de um tema que durante muito tempo foi e é ainda celeuma. Por exemplo, eu que fui batista tradicional, o celeuma que eu carregava é que nós olhávamos para os pentecostais e víamos o batismo com o Espírito Santo como uma obra de emoção. E de fato, para muitos pentecostais era assim. E por isso muitos tradicionais se fecharam ao agir do Espírito Santo. Em contrapartida, nós vemos um povo pentecostal muito aberto ao Espírito Santo, porém, sem entendimento da palavra. Então, o que se criou? Uma polarização. Num extremo, os tradicionais que se fecharam para qualquer mover do Espírito. E no outro extremo, os pentecostais que se abriram para tudo, inclusive para aquilo que não era mover do Espírito. Eu ministrei no café, quem veio no café sabe. Eu não sei quando é que eu vou pregar para vocês, mas Deus me deu uma chacoalhada e Deus disse assim: quem estava no café ouviu isso? Não se esqueça, você está levando fogo
para eles, mas se não tiver cordeiro, você não vai fazer a minha obra. Deus me pegou de jeito e me levou a Gênesis 22:7. Em Gênesis 22:7, Isaac disse: papai, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o altar, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, já estou com a corda, mas cadê o cordeiro? Então, irmãos, o batismo com o Espírito Santo não é para anular o cordeiro. Olha lá, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E eu ministrei para os líderes da igreja que estavam aqui comigo. Isso é uma palavra para líder, é por isso que eu não sei se a igreja tem estrutura para ouvir. A palavra que Deus me deu para líderes. Tem palavra que eu até trago do café, tem palavra que eu digo não é para levar porque o povo não tem estrutura para ouvir. Isso é uma palavra focada para líderes. E essa foi uma. Então, nós não podemos pensar em fogo se não tiver cordeiro. Pode ter até altar, mas se não tiver cordeiro. E hoje eu quero falar sobre Pentecostes. Recebendo o batismo. Para quê? Para testemunhar com o poder do alto. Nós não podemos pensar em pedir o batismo para a nossa promoção. Você não pode pedir o batismo do Espírito Santo para você mostrar que agora você é alguém diferente. Não. Você está indo na contramão daquilo que Deus fez com Moisés. A Bíblia diz que depois que Moisés passou 40 dias na presença do Senhor, quando ele desce, o seu rosto brilhava. Havia a glória do Senhor na sua vida. Só que não foi Moisés que desceu do monte dizendo: olha para o meu rosto, vê como é que está brilhando. A Bíblia diz que as pessoas não aguentavam olhar para Moisés. Tamanha era a glória do Senhor na vida dele. Então não foi ele que fez promoção de si mesmo, mas deixou que as pessoas vissem a glória do Senhor na sua vida. Então o batismo com o Espírito Santo não pode ser na sua vida algo que vai promover você a ser alguém melhor. Claro que não. E quando nós lemos o texto, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, e principalmente o livro de Atos, nós vemos que Lucas tinha um apreço diferenciado pelo Espírito Santo. Se você ler Evangelho de Lucas e Atos, você vai ver que Lucas é o evangelho que mais trata sobre o Espírito Santo. E Atos, então, dispensa comentário. Ele escreve sobre o Espírito Santo na vida de Jesus Cristo e na vida da igreja. Então, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus, que o guiou no deserto, que o sustentou, que o revestiu com poder para salvar, para libertar. Nós temos que entender que Jesus, quando veio à terra, ele veio 100% homem. E toda a obra que ele fazia na força do Espírito Santo. Ele não podia descer à terra como Deus. Não tinha como, senão o sacrifício seria invalidado. Então, toda cura, toda salvação, toda libertação que Jesus fez, em João vai dizer que ele sopra e ele diz: olha, vos dou-lhe poder para que vocês façam o mesmo. Então é pelo poder do Espírito que nós expulsamos demônio, é pelo Espírito que nós oramos por enfermos, é pelo poder do Espírito que nós temos visões, revelações, é pelo poder do Espírito que nós temos o discernimento das visões, é pelo poder do Espírito que você fala em línguas, é pelo poder do Espírito que a Bíblia diz que você interpreta línguas. Então notem que tudo está ligado ao poder do Espírito. Então Atos capítulo 2, que nós vamos ler daqui a pouco, mostra que antes do Espírito a igreja estava morta. Por quê? Uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta, é uma igreja doente, é uma igreja apática, é uma igreja desanimada, é uma igreja que não reage. É um corpo sem oxigênio. Tanto é que nós temos um grupo de homens antes do Espírito Santo e esse mesmo grupo de homens depois, com o batismo do Espírito Santo, foram totalmente diferentes. Porque quando o Espírito Santo vem, ele provoca mudanças, porque ele vai unificar, ele vai vivificar, ele vai restaurar, ele vai santificar e testificar. Então, irmãos, esse derramamento do Espírito, cumprimento de promessa, batismo, é tudo a mesma coisa.
trouxe bênçãos para a vida da igreja, trouxe, mas trouxe também responsabilidade. Sabe o que eu vejo hoje? Que as pessoas querem o bônus do batismo no Espírito Santo. Todo mundo quer o bônus. Se eu perguntar aqui para você, você quer a bênção do batismo com o Espírito Santo? Olha, eu não tenho dúvida que a maioria aqui, esmagadora, vai dizer eu quero. Mas nunca parou para pensar no ônus desse batismo. Aliás, quantas mensagens você já ouviu com esse tema? Recebendo o ônus do batismo do Espírito Santo. Quantas vezes você já parou para pensar que se há o bônus do batismo, é porque também tem que haver o ônus. E parece que nossos dias, nós estamos focados no bônus. E esqueceu que há um ônus. Porque nós lemos Atos 2, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Nós gostamos de Atos 1:8. Bota para mim Atos 1:8. O que está escrito ali? Vamos lá. Vocês... Esse é o bônus. Receberão poder. O problema é que quando a igreja só fica no bônus, Deus faz um arranjo no mundo espiritual. Ele pega aquele 1, joga para o lado do 8, e aí bota 8. Vamos ver qual foi o arranjo que Deus fez no capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve o quê? Então Deus mandou um recado para você e para mim. Você quer o bônus do Espírito, você vai ter. Mas se você não entender porque desse batismo, eu vou liberar perseguição na tua vida. Porque quando a igreja perdeu o foco do batismo, eles foram dispersos. E começou uma perseguição. A Bíblia diz que houve uma... O que eu mais vejo hoje é crente despreparado pedindo batismo, porque se agarrou ao bônus. O que eu mais vejo é pastores pregando sobre o bônus. As 10 maravilhas de serem batizados, as 20 melhores coisas que vão acontecer a você com o batismo do Espírito Santo. Batismo de Santo, uau! E nós ficamos anestesiados. Só que eu quero lhe dizer uma coisa: Deus nunca vai batizar ninguém aqui com o Espírito só para lhe dar bônus. Você vai ser batizado com o Espírito para pagar o ônus desse batismo. Senão é melhor nem pedir, meu irmão. Atos capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, ou um vento forte. Encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todavia, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Gente, isso aconteceu. Agora, essa manifestação, pode ir apagando. Essa manifestação, ela não foi um fato isolado enquanto proposta. Deixa eu explicar aqui para vocês o grande problema. Da maneira que foi, nunca mais vai se repetir. Não vai ser assim. Não vai. Da maneira, da forma, o modus operandi. Mas a proposta, até hoje está valendo, o batismo. Aonde é que muitos erram? Ah, não, meu batismo vai ter que ter tudinho aquilo ali. Eu vou ter que sentir um som de barulho de vento impetuoso. Eu vou ter que vir olhar assim, ver a chaminha caindo em cima de cada um. Não. Isso foi o modus operandi daquele evento.
Mas o batismo continua valendo. O mesmo Deus que agiu em Atos 2, Ele está aqui para agir aqui hoje. Agora, o modus operandi do batismo não vai ser dessa mesma forma, ou seja, nós não vamos ter que ouvir vento impetuoso nenhum, ver fogo nenhum. Aquilo ali foi um sinal necessário para eles. Para nós é de uma outra maneira. Então, eu creio que ao longo da história, Deus tem se manifestado de maneira sobrenatural. Deus tem se revelado de maneira sobrenatural, de maneira inconfundível, contundente, indiscutível. E nós precisamos entender esse mover. Você não pode chegar aqui hoje e achar que simplesmente porque alguém vai orar por você, a coisa vai acontecer. Aliás, eu recebi um WhatsApp esta semana e foi muito interessante porque alguém me mandou a mensagem seguinte: olha, eu estava no domingo à noite e o senhor falou do batismo do Espírito Santo para remover pendências. E aquela palavra me deixou incomodado, não vou falar aqui o sexo, você não vai saber nem o nome, porque eu precisava ajustar alguma coisa na minha vida. E aí eu disse, essa pessoa está na rota do batismo, porque a primeira coisa que o batismo produz, queridos, é uma necessidade de arrependimento daquilo que eu estou fazendo que não agrada a Deus. Você já imaginou o Espírito Santo batizando uma pessoa que está cheia de mágoa, de rancor? Tem alguma coisa errada, ou com o Espírito, ou com essa pessoa. Então, a proposta do batismo é essa. É que você já faça um exame ao longo dessa semana. Senhor, eu não posso receber esse batismo com as pendências que eu estou. Tem alguma coisa errada comigo. Eu sei que você... Não, mas eu fui numa mensagem aí que o pastor pregou e não falou nada disso. Talvez eu não tenha tempo de explicar toda a história para você. Então vamos entender, querido. Vamos lá. Vamos entender o que vem a ser o batismo com o Espírito Santo. Pode avançar. Entendendo o que vem a ser o batismo. A primeira coisa que você tem que entender é que era uma promessa desde o Antigo Testamento. O livro de Joel diz que nos últimos dias haveria um derramamento do Espírito e toda a carne iria ser alcançada. Os vossos velhos sonhariam, os jovens teriam visões, todos, homens, mulheres, servos, todos seriam receber. E aí, lá em Atos capítulo 2, 39, porque no versículo 3 fala, em Atos capítulo 2, versículo 3, assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram em cada um deles. E aí você pode pensar, bom, foi só para eles? Não. Atos capítulo 2, 39 diz: porque a promessa é para vocês, e para os seus, e para todos, isto é, para... Então eu quero dizer que batismo no Espírito Santo foi uma promessa do Pai. Só para eles? Não. Não. Infelizmente, se você é tradicional, está aqui me ouvindo, você vai ter que tirar da sua Bíblia esse texto, se você quiser continuar com essa tese. Porque o texto diz que a promessa foi para todo mundo, até para quem vai crer. Então era o cumprimento. Então o batismo do Espírito Santo é o cumprimento de uma promessa feita pelo Pai. Essa promessa está na Bíblia. Vários textos. E Atos, então, na pregação de Pedro, ele diz: olha, essa promessa é para vocês também. Então digo, o batismo do Espírito Santo é uma promessa de Deus para a minha vida. Você quer essa promessa? Segundo, vamos entender aí. Segundo, ela não é apenas uma promessa, mas ela também um propósito do Pai. Havia um propósito do batismo, que era revestir, olha lá, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então no batismo com o Espírito Santo, no batismo do Espírito Santo, ele atua sobre o crente e o enche plenamente, revestido do seu poder. Então o propósito do Pai é que você seja revestido. Diga, no batismo do Espírito Santo, eu serei revestido de poder para cumprir
os propósitos do Pai. Então você não vai ser batizado, querido, porque você vai ter uma manifestação física. As manifestações sobrenaturais que vão acontecer em você é para que você saiba que você está sendo revestido para cumprir o propósito do Pai. Então eu creio que nessa noite pessoas irão falar em línguas. Eu creio nessa noite pessoas terão dons para interpretação de línguas. Eu creio que nessa noite pessoas terão o dom liberado para cura. Serão marcadas por autoridade para expulsar demônios e orar por enfermos. Eu creio nesse tipo de manifestação também do Espírito. E Ele está aqui para fazer isso. E é por isso que você vai pedir hoje: Senhor, eu quero esse poder. Eu quero ser revestido desse poder. Eu quero ser revestida desse poder. Senhor, eu não quero esse poder para o meu engrandecimento. Eu não quero esse poder para a minha glória, para a minha majestade. Mas eu quero ser batizado, porque eu quero esse poder para fazer a Tua vontade. Você quer isso mesmo? Então fique em espírito. Então, querido, o batismo do Espírito Santo não é apenas para você orar em línguas. Até mais tarde, quando Paulo escreve a sua carta aos 2 Coríntios, ele vai dizer justamente isso, que era o problema daquela igreja. Eles começaram a colocar manifestações espirituais em graus de prioridade ou de primazia. E Paulo diz: não. Se for para começar a dar primazia à manifestação do Espírito, eu prefiro falar 5 idiomas, 5 palavras no meu idioma, do que falar 10.000 em outra língua. Então o que Paulo está dizendo? Ele está desqualificando o dom de língua? Não, ele está dizendo para você não dar primazia a dom nenhum. Aquilo que o Espírito Santo fizer em você, livre no batismo, é dessa maneira que ele vai lhe usar. Porque às vezes a gente fica com inveja do irmão. Aquele irmão ali é usado nisso e eu não sou. Não é aquela irmã. Escute. Ele faz a obra do jeito dele, do querer dele, da vontade dele. Então vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. Como esse batismo nos capacita, com o poder do alto. Em Atos 2, batismo do Espírito Santo sobre as perspectivas dos crentes. Eu queria entender com você que há 3 perspectivas de Atos 2 no batismo na vida dos discípulos. O que vamos entender isso? Você hoje não vai viver uma experiência com Deus porque eu gritei no seu ouvido. Você não vai viver uma experiência com Deus porque eu alucinei com você. Você vai viver uma experiência com Deus primeiro porque você está sendo tratado na palavra, está em espírito de oração. Então nós temos que entender o que esse batismo fez com os discípulos. Nós temos que entender o que esse batismo fez nos discípulos, e nós temos que entender o que esse batismo fez através dos discípulos. Então nós precisamos entender isso. Se você não consegue entender isso, você não vai ter nem conhecimento para conversar sobre o batismo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando lhe batizar, você vai ver a ação dele com você, em você e através de você. Então é importante que você tenha isso na sua mente, trabalhado, explicado, amarrado. São conceitos da Bíblia que você está tendo como revelação. Então vamos lá. O que o Espírito Santo, então, o que esse batismo fez com os discípulos? Lucas registra nesse texto, e nós vamos ver isso, que o Espírito Santo, ao descer sobre os discípulos, ao batizá-los, se manifestou de 3 maneiras sobrenaturais. É isso. E a gente tem que entender o simbolismo dessas maneiras. Porque senão você vai dizer assim: meu Deus, eu estava lá e até agora não ouvi som de vento impetuoso nenhum. Senhor, eu estou frustrado. O que foi, meu filho? Eu não vi chaminha caindo sobre a cabeça de ninguém. Então é importante que você entenda que cada manifestação sobrenatural desse texto tem uma revelação para você no seu nível espiritual. Então vamos investigar. A primeira manifestação foi com um som como que de um vento impetuoso, ou seja, muito forte. Ora, Jesus fez uma promessa, que está lá em Lucas: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam envolvidos. Ele prometeu: eu virei sobre vocês, o Espírito virá sobre vocês. E aí, o som como de um vento impetuoso significava, confirmava
a chegada desse poder de Deus. Eles estão no meio de uma multidão, meus irmãos. Eles estão numa festa que vinha gente de tudo quanto é lugar da nação. As pessoas dizem que estavam no cenáculo, numa sala, não podiam estar. Aquela sala nós já tivemos lá, quem já viajou para Israel, não iam caber 120 pessoas, mais a turma de tudo quanto é lugar do mundo ali ouvindo. Então eles estavam na escadaria do templo, porque Jesus mesmo disse que o templo era a casa do Pai, era chamado casa de oração. Eles estão ali no meio daquele burburinho, e ele diz: olha, fiquem aí reunidos, porque vocês vão ver do alto. E aí então a primeira manifestação é: chegou o tempo de Deus na tua vida, para os discípulos. E eu quero dizer que é isso que vai acontecer. Eu não sei de que maneira você vai receber, mas vai ser algo tão forte na tua vida, que você vai dizer assim: não foi obra de homem, não foi imposição do homem, não foi, isso foi mover de Deus na minha vida. Eu tive lá um apagão, eu recebi um soprão, mas eu senti uma alegria, um êxtase. Porque você deve estar pensando: mas como é que foi um vento assim, apóstolo? Nós estamos falando numa época de Israel de um calorão brabo. E quanto bota mais gente, aí é que a coisa fica mais quente ainda. Então você imagina no meio daquela multidão aquele vento, o som como de um vento impetuoso. Irmão, se nós começarmos a falar aqui, eu quero ver você ouvir barulho de algum som. Eles estavam calados, não? Estão cercados, gente falando em tudo quanto é lugar. Mas foi algo inconfundível. Aquele som. E a Bíblia fala sobre isso, que a maioria das vezes, nós vemos isso na Bíblia, que nós pegamos a palavra vento na Bíblia, ela está associada à manifestação de Deus. Então, como que um som de vento impetuoso, o que é isso, meu apóstolo? Só para vocês entenderem. Talvez didaticamente falando fique melhor. Vamos para a Bíblia. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel diz que ele anda pelo vale de ossos secos. Ezequiel, o que você vê? Eu vejo um monte de ossos secos, tal. Ezequiel, poderão esses ossos voltarem a viver? Ezequiel diz: tu sabes, Senhor. Então tá, Ezequiel profetiza sobre esses ossos. E a Bíblia diz que ele profetizou. E lá em Ezequiel 37, versículo 9, vocês podem colocar para mim? 37, Ezequiel 37, versículo 9. Olha o que aconteceu. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga Espírito ao Espírito. Assim diz o Senhor: venha dos quatro, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que, versículo 10, profetizei como ele havia ordenado, e o Espírito entrou neles, e se puseram em pé e formaram um exército, um enorme exército. Vento do Espírito entrou neles, e eu creio que é isso que Deus vai fazer aqui hoje com você. Então escute: o som do vento impetuoso confirma a chegada do poder de Deus. Mas houve um segundo sinal. Vamos lá, irmãos. Eles viram o que parecia línguas de fogo. E é interessante porque o que essa visão estava anunciando a todos? Essa visão, todo mundo olha e tem fogo ali, são 120, gente. Eles veem 120 chaminhas, pelo menos ali, olha um aqui, olha outro ali, e eles estão vendo. E o que é isso? Quando um começa a ver a chama no outro, eles não estão olhando para eles, eles estão olhando para o outro e começam a ver. Então era a confirmação da presença gloriosa, confirmava a presença gloriosa do Pai. É algo visível. Notem, primeiro, o vento não se vê, se sente. Então começou pelos sentidos, mas agora entra no aspecto físico. Eles estão vendo como que chama de fogo. Não tem nada a ver com os sentimentos, não tem nada a ver com o que é emocional. Agora no campo racional, eles estão vendo, e essa visão está anunciando o que? Olha, é o próprio Deus se manifestando na sua santidade, porque Ele é fogo consumidor. Ele é fogo. A sarça ardente fala sobre esse fogo. Então o fogo na Bíblia, na maioria das vezes,
simboliza, aponta para a presença de Deus. Durante o dia uma coluna, e à noite uma coluna, uma nuvem, e durante a noite uma coluna de fogo. Elias está lá no Monte Carmelo, dizendo: Senhor, para que creiam que Tu é o Senhor, desça fogo do céu e queima esse holocausto. O que aconteceu? O que desceu do céu? Pode falar? Fogo. Davi oferece sacrifício e ora. O que Deus manda do céu? Pode dizer. Salomão vai e oferece sacrifício também, Deus manda fogo. Então, fogo na Bíblia é a manifestação da presença, da santidade de Deus. Por isso que quando você vê um crente com fogo, você diz: meu irmão, esse crente tem fogo. Mas por quê? Não é porque ele é animado não, irmão. Porque animado qualquer banda de rock, de forró é. Um crente com fogo de Deus é um crente que você vê a presença de Deus na vida dele. Você diz: rapaz, esse aí é diferente, essa mulher aí é diferente, essa mulher. Então diz que pousaram sobre cada um deles. Eu estava vendo a confirmação do teu batismo, você estava vendo a minha. Entre eles, ninguém disse: eu recebi, eu estou vendo. Não, olha, tem uma chama sobre você. E aí eles dizem: mas sobre você também tem. E sobre você, e sobre você, e sobre você, e sobre você. As pessoas começaram a dar testemunho que a presença de Deus estava sendo consumada, sendo marcante na vida de cada um daqueles 120 que estavam ali. E eu quero lhe dizer aqui nessa noite que vai ser impossível conviver com você e não ver a presença de Deus na tua vida. Oh, meu Deus. Vamos lá. Terceira e última manifestação. Eles começaram a falar em outras línguas. Então, depois do som impetuoso, do som do vento impetuoso, vem a visão de línguas. E agora, através deles, eles começam a falar em outras línguas. Então, o que nós temos aqui? Com o batismo com o Espírito Santo, eles receberam a capacidade de se comunicar e de serem entendidos. Qual foi o grande escândalo daqueles homens? Escute, como pode esse homem ser judeu nos falar das grandiosidades de Deus na nossa própria língua? Eles ficaram estarrecidos, escandalizados, porque eram homens de várias nações e não conseguiam entender. Então, amados, isso tudo aí aconteceu, isso aí foi o que fez com o batismo, fez com os discípulos. Soprou, chama e através deles. Agora vamos ver o que o batismo fez, o batismo com o Espírito Santo fez nos discípulos. Porque agora algo novo acontece na vida dos discípulos. Então fez com e agora fez nos discípulos. Para você entender o que vai acontecer com você, Deus vai te marcar com manifestações sobrenaturais. Eu não sei qual, eu não vou dar sugestão nenhuma aqui, porque quando é de Deus, Ele que escolhe o que Ele tem para você. É com você. Agora o que Ele fez nos, algo novo. Porque a vida cheia do Espírito Santo muda a nossa forma de comunicação, de nos comunicarmos. Não havia mais confusão, não havia mais ruído, não havia mais linguagem diferente. E é dessa maneira, o Espírito Santo, quando vem para batizar uma igreja, é para unificar a linguagem dessa igreja. O Espírito Santo, quando vem batizar um crente, é para dar linguagem a ele da igreja. É por isso que um crente não pode receber batismo do Espírito Santo e não gostar da igreja que ele faz parte. Tem alguma coisa errada. Porque quando o Espírito Santo veio, 120 se unificaram no propósito. E cada um falava. O que agora é uma conversa diferente. O que agora é uma palavra salvadora, confortadora. É por isso que não dá para falar de batismo sem antes tratar dos pecados da língua.
Porque Tiago vai dizer que não pode sair de uma fonte dois tipos de água: ou é fofoqueiro, ou é batizado com o Espírito Santo. Ou é murmuradora, ou é batizada com o Espírito Santo. Porque quem é batizado com o Espírito Santo e continua fazendo fofoca, me desculpe, você tem o segundo pecado, você é mentiroso, mentirosa. Se você é batizado, você tem que aprender a velar, porque tem gente que foi batizada e não velou, e Paulo diz: cuidado para que não esteja extinto o Espírito Santo da tua vida. Então nessa noite, se você quer realmente batismo, trate muito bem de saber o que você quer, porque a Bíblia diz que quando eles foram batizados, o que o Espírito Santo fez? Mudou a linguagem deles, todos agora falavam a mesma linguagem. Batismo do Espírito Santo não é para ser dado. Por que batismo do Espírito Santo não acontece num show de rock, numa roda de pagode? Por que vocês são inteligentes? Por que a ordem foi: olha, cada um vá para a sua casa, fiquem em casa cada um de vocês, até que do alto vocês sejam revestidos com o batismo do Espírito Santo? Não podia ser feito isso? Podia ou não podia? Diga assim: porque o batismo com o Espírito Santo só serve para quem está envolvido com a obra, para quem ama a igreja. Você não vai ser batizado se você não ama o ministério que você faz parte, querido. Não tem condições. Eles estavam 120 reunidos, está todo mundo lá, cada um por sua nação. Mas quando o batismo veio de ser esses 120, são diferentes. Quer ver? Começaram a falar a mesma coisa. Eles falavam a mesma coisa. Só que o cara que falava o grego entendia no grego, o cara que falava o árabe entendia no árabe, o cara que falava no italiano entendia no italiano, o cara que falava no russo entendia russo. Por quê? Porque o batismo do Espírito Santo muda a linguagem. Por que vocês acham? Muito bem, muito bem, muito bem e muito bem. Se eu te perguntasse por que vocês acham que o batismo com o Espírito Santo começou por línguas? Deixa eu fazer uma pergunta. No meio daquela multidão toda lá, tinha gente doente? Sim ou não? E por que o batismo com o Espírito Santo começou com cura? No meio daquela multidão toda lá, vocês acham que tinha gente já deprimida naquela época? E por que ele não curou restaurando as emoções? Porque desde que o mundo é mundo, o problema da igreja é língua. É língua para começar, é língua para continuar, é língua para avançar. Então Deus manda um recado para você nessa noite. Se você quer que Deus vire a paz da nossa igreja, se torne a nossa igreja uma igreja pentecostal, primeiro tem que tratar a nossa língua. Porque você imagina, uma pessoa sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, consegue ser linguaruda. Imagina se o Espírito Santo potencializar ela. Aí vai ser uma super língua. Não tem cabimento isso. Podem aqui qualquer um dos senhores teólogos aí pesquisar por que começou com línguas. E segundo, por que ele começou? Primeiro, por que ele não começou cada um para sua casa a receber o Espírito Santo? Pode estudar, pode pesquisar. Qualquer um dos senhores que são teólogos aqui, pesquisem. Porque estavam juntos. E porque começou com línguas. Aí eu vou resolver o problema de todo mundo. Porque a galera vai: poxa, você não vai deixar eu dormir essa noite. Muito bem. Lá em Gênesis capítulo 11, os homens decidiram, na força da carne, falar a mesma língua. E eles disseram: vamos construir uma torre para chegarmos até Deus. Então, olha que coisa interessante. Você que é teólogo, você que foi meu aluno de teologia, olha que coisa interessante. Eles disseram: vamos, uma única linguagem, vamos chegar até a presença de Deus pela força da nossa linguagem. O que Deus faz? Deus diz assim: realmente, a língua unificada é uma bênção. Deus diz: realmente, falar a mesma língua é uma bênção. E sabe, não vai haver limites para esse povo que fala a mesma língua. Mas eles estão usando a mesma linguagem
a favor do pecado, querem tomar a minha glória. O que Deus faz? Só que essa ideia não adormeceu em Deus. Deus disse: agora eu tenho um povo curado e sarado, vou trazer a ideia de Babel restaurada. Por que você acha que você chegou hoje a entregar sua vida a Jesus Cristo esses anos todos? Porque a língua de alguém foi usada para falar com você. Então Deus disse: eu não posso trazer o batismo do Espírito Santo para uma língua que não se definiu. Deus não pode batizar você se você não está definido na sua língua. Deus não pode trazer batismo do Espírito Santo para alguém que a língua não está a serviço dele, mas está a serviço de si mesmo. Deus não pode. Deus está dizendo para você e para mim: meu filho, se eu te batizar com o Espírito Santo, com essa língua que você tem, eu vou ressuscitar Babel. Porque eu não sei, eu sei do poder. Sabe o que é isso? A maioria dessa turma aqui já ouviu mensagem sobre batismo com o Espírito Santo. Pergunta a eles qual foi a vez que eles ouviram isso. A vez que você parou para pensar nisso. Por que Deus começou com línguas? Porque havia, desde o Éden, um resgate. Não vai haver limites para essa igreja se eles falarem a mesma linguagem. Só que lá em Babel eu desfiz o projeto. E agora em Pentecostes, sobre a ação do meu Espírito Santo, vou trazer o projeto de volta. Se esse povo falar a mesma linguagem, não vai haver limites. Por isso Deus começou pela língua. Por isso Deus está trazendo essa revelação para você. Então olha lá, a vida. Então o que acontece? Os discípulos mudou. Então muda a nossa forma de comunicação. Mudou a vida deles. Eles agora não vão viver. E é interessante porque se você for para casa hoje e antes de dormir ler Atos capítulo 2, 40, não bota não, mas é só para Atos 2, 42, 47, você vai ver só o que é uma linguagem unificada. Terceiro, vamos ver agora o que o batismo fez então eu estou falando que ele fez e agora para terminar, o que esse batismo fez através dos discípulos. Eu não sei se eu estou pegando pesado com vocês. Vocês estão entendendo? Se você está entendendo, diga amém. Se você está conseguindo entender a palavra do Senhor, diga assim, amém. Mas diga um amém assim suave, como quem está entendendo mesmo, diga amém. Não é aquele amém, 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 não tem jeito, amém. Então você está entendendo? E olha que eu não cheguei nem na metade. Vou acabar a introdução agora. O que esse batismo fez através dos discípulos? A chegada do Espírito nos faz, aí é que está algo tremendo. A chegada do Espírito nos faz repartir o que de Deus nós recebemos. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto de Atos, capítulo 2 aqui, nós ficamos impressionados. Por quê? Porque a vida lá, o texto nos mostra isso. Ou seja, a chegada fez com que eles começassem a repartir o que eles tinham, por isso que eram línguas como repartida. Não gerou vaidade no coração deles, mas gerou unidade. E o que fez através dele? Um empoderamento. Porque o Espírito Santo, quando nos batiza, ele nos empodera, é a primeira coisa. Você não vai ficar aí quando você é batizado pelo Espírito Santo. É por isso, irmãos, eu tenho dúvidas na minha cabeça que vocês nem imaginam. Um dia eu queria me abrir com você, para você ouvir as minhas dúvidas e tentar me ajudar. Eu não sei como é que tem crente que diz assim para mim: eu sou batizado com o Espírito Santo. Qualquer palavra lá que ele recebe, eu estou chateado, estou aborrecido, porque o fulano falou que eu sou feio, que a minha sobrancelha é torta. Eu quero lhe dizer uma coisa. Se você souber mais ou menos de como Flávio Josefo descreve Paulo, você vai ficar escandalizado. Flávio Josefo dizia que Paulo era um cara baixinho, gordo e careca. Agora você imagina, a gente faz a ideia de Paulo, né? De Paulo, aquele cara, barbudo, fortão, saradão, em nada põe, né? O bichinho era baixinho, ele era careca, ele era gordinho. E quando você tem pouco cabelo, mas é alto, bonitão, tudo bem, mas pensa na luta que deve ser baixinho, gordinho e careca. Mas você não vê Paulo
que é batizado no Espírito Santo, dá o menor sinal que tinha problema de alma. O cara nunca fez cura interior, nem cura exterior, nem cura extraordinária, porque Paulo acreditava no que o Espírito Santo falava para ele. Um dia o Espírito Santo falou assim: ô Paulo, eu sei que você já foi assassino, eu sei que você já tem sangue de muito crente na tua... Paulo era para ser o cara mais arrebentado emocionalmente do Novo Testamento, porque, meus irmãos, ele toca nesses assuntos. Quando Paulo fala para o rei Agripa, ele disse: olha, eu matei muita gente, eu persegui. Se Paulo vivesse os nossos dias, esse camarada ia estar indo em tudo que é encontro, congresso, acampamento de cura interior. Mas por que ele não vai? Porque ele acreditava no que o Espírito Santo... Ele não tinha o Novo Testamento, mas ele acreditava no que o Espírito Santo falava com ele. E Paulo acreditava quando o Espírito Santo disse: olha, quem está em Cristo, Paulo, nova criatura é, Paulo, as coisas velhas já passaram, Paulo, você não tem mais que ficar preso a elas, tudo se fez novo. Ah não, mas eu fico imaginando Paulo tendo a necessidade de voltar e pedir perdão para Estevão. Tinha que procurar um terreiro, uma sessão mediúnica. Estevão, eu quero te pedir perdão, porque eu consenti a tua morte. Irmãos, nós temos que ter princípios espirituais. Não, mas apóstolo, eu li isso, pelo amor de Deus, não me vem com teoria de escritor, vai para a Bíblia, pô. História na minha cabeça. Rapaz, tem uma turma que os caras preferem dar vazão a escritores do que a Bíblia. Lamentável. Então o que o Espírito Santo fez? Quando ele desceu, ele tinha uma certeza: esse Pedro que negou a Jesus, é esse agora que vai tomar a palavra, o que negou. Ei, que negou. Esse Pedro, debaixo da ação do Espírito Santo, o que negou 3 vezes, o que tinha tudo para estar arrebentado emocionalmente. Esse Pedro, debaixo dessa chama do Espírito, prega e 3.000 se decidem. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo nos batiza, a obra é completa. É completa. Tem gente que até, olha, tem gente que faz daqui, vai dali, vem de cá. Não, teu problema é esse. Não é não, querido, teu problema é batismo. Não, mas eu já sou batizado. Não, por favor. Desculpa. Atos diz que quando o fogo desceu, a vida mudou. Como é que você está com a mesma vida se o fogo desceu? Como é que você está com a vida? Então, o que eu vou lhe dizer agora, preste atenção. O que esse batismo fez através? Ele empoderou. Ele deu poder, queridos. E aí você vai ver algo tremendo aqui, porque quando fala em outras línguas, a palavra aqui é glossolalia, são outros idiomas. E aí o que acontece? John Stott vai dizer algo interessante sobre esse texto de Atos. Ele é um teólogo bem antigo, foi conselheiro da rainha da Inglaterra, e John Stott vai dizer o seguinte: quando o batismo do Espírito Santo chegou, ele chegou para fazer do povo de Deus abençoadores para todas as nações. Eu quero dizer que uma pessoa batizada, ela é bênção para a casa dela, ela é bênção para a rua dela, ela é bênção para o local de trabalho dela, ela é bênção para o bairro dela. Irmãos, como é que eu vejo gente dizendo que é batizada no Espírito, só vive complicada na alma? Deixa eu te fazer uma pergunta: quem aqui acredita que o Espírito Santo é poderoso para fazer a obra completa? Quem aqui acredita? Então o problema está na pessoa ou no Espírito? Na pessoa. Então, se eu abro a boca para dizer que eu sou batizado no Espírito Santo, que evidência que eu tenho que dar da minha vida? Mudança. Mudança. Então vamos lá, vamos terminar. Avança um pouquinho mais. Que evidências temos? Isso aí não sou eu que fiz não, essa configuração desse computador. Que evidências temos de uma pessoa batizada no Espírito Santo? Eu não quero buscar
ninguém, eu quero só a Bíblia, eu, você e a Bíblia. Ela já é suficiente para nos abençoar. A primeira evidência de uma pessoa que, talvez para mim a maior evidência do batismo do Espírito Santo, é que ele gera quebrantamento, gente. Uma pessoa quando é batizada no Espírito Santo, ela não se acha melhor, ela se acha pior. Ela entende que ela é alvo da misericórdia de Deus. Você já imaginou o Espírito Santo empoderando os caras que se achavam poderosos? O que ia dar? Hein, meu filho? Imagina, você se acha todo poderoso, aí vem o Espírito Santo e te empodera. Você já ia olhar para aquele bando de pecadores, aqui ninguém merece me ouvir, não. Eu vou para um lugar onde as pessoas mereçam me ouvir. Então a primeira coisa que o Espírito Santo marca uma pessoa quando ele batiza é quebrantamento. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer de mim? Afinal de contas, pergunta aí para essa pessoa, vamos treinar assim. Para que o Espírito Santo vai te batizar? Para quê? Para que ele vai te batizar? Faça essa pergunta para você mesmo. Por que eu vou ser batizado pelo Espírito Santo? Você merece, sim ou não? Hã? Não, diga não. Você merece? Não. Então para quê? Quebrantamento, Senhor, me usa. Quando nós recebemos, nós ficamos sensíveis à sua voz. Nós somos tratados de orgulho, mas também nós somos tratados de tudo aquilo que atrapalha a obra de Deus. Ele vai tratando. E aí importa que ele cresça e eu diminua. Paulo começa lá nos primórdios da sua caminhada dizendo assim: eu sou o pior dos pecadores. Aí o Espírito Santo vai tratando ele, vai tratando. O cara pega a teologia, vai tratando. Quando ele vai escrever para Coríntios, ele diz assim: eu sou o menor dos apóstolos. Mas vamos ser francos, pelo que você já estudou de Paulo, dá para chamar ele o menor dos apóstolos? Então por quê? Porque ele estava debaixo da primeira evidência. Então, amados, os sinais que aconteceram lá em Atos 2, eles são descritivos, mas não são normativos. Então eu não vou ver aqui fogo caindo sobre ninguém, mas eu vou ver aqui sinais acontecendo na tua vida. Você crê nisso? Pois eu creio. Você crê? Então, o que foi, minha filha? O que você amarrou? Fala para mim. A minha voz saiu torta? É que às vezes o meu retorno aqui não me favorece. Mas saiu feia? Estranha. Bom, se for estranha para bem, amém. Se for estranha para lhe distrair, volte para o ponto. Volte para o foco. Eu vou lhe conduzindo. Então, quando nós recebemos o batismo, nós ficamos sensíveis à voz dele. E somos tratados. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Você quer ser... Quem que deseja ser batizado nessa noite? Desse lado aqui, quem deseja? Para que você cresça ou ele? Quem deseja que ser batizado aqui nessa noite? Para que você cresça ou ele? Porque só o quebrantamento responde essa pergunta. Aqui, quem quer ser batizado? Para que você cresça ou ele? O batismo do Espírito Santo está pronto para vir. A sua vida, não sei se é hoje, vai depender da tua busca e do quanto você quer mais e mais buscar. Segundo, o batismo com o Espírito Santo, a segunda evidência é que ele muda o nosso testemunho. O texto lá de Atos, irmãos, no capítulo 2, diz algo tremendo, porque olha o que diz, versículo 7, por favor, Atos 2:7. Atos 2:7. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Versículo 8. Então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O que escandalizou aqueles homens é o testemunho deles. Não são galileus? Quase que dizendo, não são iletrados.
E como é que nós estamos ouvindo esses homens falarem nosso idioma? Porque essa é a segunda evidência do batismo. Ele muda o nosso testemunho. Antes do Espírito Santo, nós temos uma igreja amedrontada, uma igreja de portas fechadas. Quando o Espírito Santo vem, eles ganham ousadia. Eu quero lhe dizer nessa noite, que quando você for batizado e batizado aqui, o seu testemunho vai ser uma evidência desse batismo. Vai ser impossível conviver com você e não ver que você foi batizado. Então, o testemunho que passamos a dar é resultado do fruto da experiência que nós tivemos com o Espírito Santo. Então vá pedindo aí no seu lugar: Espírito Santo, eu quero ser batizado, mas eu quero ser batizado para dar testemunho na minha casa. Eu quero ser batizado para dar testemunho no meu local de trabalho. Eu quero ser batizado para dar testemunho na minha faculdade, para dar testemunho na minha família. Que história é essa, irmão? Que você é batizado do Espírito Santo daquela porta para dentro? Peça isso agora em nome de Jesus. A terceira evidência, vamos lá, eu tenho que terminar. Vamos ver juntos? O Espírito, o batismo, né, com o Espírito Santo nos... Pois é, querido, você vai receber o batismo com o Espírito Santo para ser capacitado. Por que tem gente que... Por que hoje eu vou ungir aqui os líderes, só os líderes de célula? Porque se você quiser ser um líder de célula na força do seu braço, você não aguenta. Eu tive uma conversa com o Bispo Pietro. Ele vai ser legitimado apóstolo. Eu disse: olha, você tem que orar e saber se Deus lhe quer como apóstolo. Por quê? Eu disse: porque o teu nível de ataque como pastor é um. No dia que eu colocar a mão sobre você e liberar o apostolado sobre você, você vai mudar o nível de ataque. E se prepare, porque a coisa é esquisita. Meu irmão, o nível de uma pessoa sem o batismo com o Espírito Santo é um. O nível de uma pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo é outro. Por quê? Porque ela recebe capacitação. Não dá mais para ela levar a vida cristã na base do esforço pessoal. É o revestimento que impulsiona a nossa vida. Eu estou nessa caminhada pastoral, já vão aí para quase 30 anos. Eu não me lembro do dia que eu levantei da cama dizendo: acabou, vou entregar o ministério, não quero mais, estou chateado, estou aborrecido, todos me abandonaram. Aliás, quem tem o hábito de me acompanhar onde eu prego, vai dizer assim: eu já vi estão me pregando para 10 da mesma maneira que ele está pregando aí, ó. Da mesma maneira. Quem me acompanha é testemunha do que eu estou falando. Se você me der um público com 10, eu vou pregar da mesma maneira que eu estou pregando aqui. Se você me der um público maior do que esse aqui que eu já preguei, também da mesma maneira. Mas por quê? Porque, irmão, não é na força do meu braço, tem que ser movido pelo Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que é líder de célula, que vai estar aqui nesse altar aqui, eu vejo unção em você para ir mais longe do que a liderança de uma célula. E é por isso que eu vou colocar minhas mãos sobre sua cabeça. Porque eu sei que você não vai se mover na força do braço, e eu sei que você vai ser primícias das células que virão. Quando eu estava pensando, eu pensei: Senhor, quem eu vou ser liberado? Ele disse: bota aquela turma que não desistiu, que não parou lá em cima, e é com você que nós vamos lhe ungir hoje. Eu vou ungir você aqui, eu e a apóstolo aqui, ó, um por um, vambora, bora. Por quê, querido? Porque você está dizendo: apóstolo, eu levo essa obra, mas na força do meu braço. Então espera, porque quem é batizado pelo Espírito Santo pode visualizar coisas maiores. Pode visualizar coisas maiores. Pode visualizar. Tem pessoas que dizem: eu quero ser ordenada pastor, quero ser ordenada pastora. Meu filho, no dia que você der evidência que tem o batismo, já começou bem. Deixa a obra fluir através de você. Deixa a obra fluir. Então a terceira evidência, ele vai nos capacitar. É uma pessoa que vai ser capacitada. Você vai se apresentar para a obra, você vai se apresentar no reino, vai dizer assim: Senhor, eu quero ser o melhor nessa área, me capacita, Espírito. Ninguém está falando amém. Eu acho que eu estou na igreja errada, com a mensagem errada, sei lá. O pessoal preferia que eu estivesse dizendo aqui um montão de baboseira no final: vem para cá orar aqui, bota a mão aí. Aquela musiquinha de fundo. Se depender disso, querido, vai ser difícil. O que Deus tem colocado no meu coração é que quem recebe o batismo com o Espírito Santo vai ver os seus desertos transformados em fontes. Só que só consegue ver isso quem é carregado de entusiasmo.
Quem é que consegue olhar para um deserto e isso aí vai virar uma fonte? Só quem tem entusiasmo. Se você não tiver o batismo do Espírito Santo, você nunca vai olhar para o deserto e vai dizer, Deus vai tirar daí uma fonte, Deus vai tirar daí uma fonte. Não vai não, querido. Então eu quero dizer uma coisa aqui, ouça. Quando o Espírito Santo batiza uma pessoa, essa pessoa ela é capacitada, ela não vai saber mais ficar parada. Ela diz, não, o Senhor tem que me usar, eu quero ser usado na obra. Você quando vê um crente parado, pode ter certeza que ele está precisando do batismo do Espírito Santo. Quarta evidência, vamos lá. Quarta evidência. Quarta evidência, o batismo com o Espírito Santo. E o que ele não é apenas... o Espírito Santo é que ele não é apenas uma experiência. É uma transformação para sempre na vida do crente. Irmãos, o batismo não é uma experiência que você vai ter aqui e acabou. É uma transformação. Eu não sei se você vai cair, eu não sei se você vai falar em línguas, eu não sei de que maneira, se Deus vai te arrebatar, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, depois dessa experiência você tem que mostrar a transformação. Porque se a experiência veio e a transformação não veio, tem alguma coisa errada. Você foi batizado nas suas emoções. E olha, que ninguém nos ouça, baixinho. Hoje é muito mais fácil eu lhe batizar nas suas emoções do que no Espírito. Porque quando eu batizo você nas suas emoções, você não se sente cobrado a mudar. É ou não é? Por que vocês acham que tem crente, meu irmão, que fala em línguas e você não vê esse crente ganhando uma alma para Jesus? Que língua é essa que não alcança o perdido? Irmão, se nós perdemos o gosto de falar de Jesus, tem algo errado com a nossa língua, tem ou não tem? Eu estou exagerando? Vocês acham que eu estou exagerando? Vocês querem que eu bote água com açúcar aqui? Não? Então muito bem. Porque o Evangelho que eu leio, o Atos dos Apóstolos que eu leio, eles não receberam uma experiência. Depois da experiência veio o sinal da transformação. Desde quando alguém ia pensar que um cara que negou Jesus 3 vezes vai ser o primeiro que vai pregar uma mensagem e 3.000 vidas vão se decidir? Vocês acham que os 120 não sabiam que Pedro tinha negado? Os 3.000 eu acredito que não sabiam não. Mas os 120 sabiam ou não sabiam? Agora, imagine você pregando com 120 te olhando, sabendo que você com a língua negou e 3.000 te ouvindo. Esse homem não tem que estar mudado? Tem. Então Pedro passou pela experiência, passou. E qual foi o sinal da transformação? Que imediatamente saiu pregando. Imediatamente. Então você que vai ser batizado hoje aqui, você vai passar pela experiência. Mas o que vai legitimar o seu batismo é a transformação. Porque tem gente que parou na experiência e a transformação não veio. Passou pela experiência, viveu a experiência, mas até hoje não foi transformado. Por quê? Por quê? Uma boa pergunta, é ou não é? Claro que é. Então, querido, quando o Espírito Santo age, surge temor. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, ela tem medo de pecar. Uma pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela tem medo de ficar enrolando os irmãos com negócio de dinheiro. Uma pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela tem medo de ficar fazendo fofoca. Uma pessoa, quando é batizada com o Espírito Santo, ela sabe respeitar a autoridade. Uma pessoa, quando é batizada pelo Espírito Santo, ela sabe se colocar no lugar dela. Porque o Espírito Santo diz, olha, isso não. Ela para ouvir a voz do Espírito. Tem alguma coisa errada. Como é que eu posso receber de um Espírito do qual eu me submeto? Como é que eu posso receber o batismo do Espírito do qual eu não paro para ouvir? Como é que eu posso dizer que fui batizado por um Espírito do qual Ele não me governa, mas eu o governo? Como é que eu posso dizer que eu sou batizado pelo Espírito se a minha conduta, a minha postura, o meu testemunho não muda? Irmãos, a turma ficou maravilhada. Vem cá, quem é esse cara que está pregando aí? Esse é um pescador, é o Pedro. Mas como é que ele prega com essa autoridade? Não sei. Ele foi transformado, só pode. Ninguém, escute, ninguém daqueles 3.000 viram a experiência que atingiu os 120, mas todos os 3.000 viram a transformação daquela experiência. Então não interessa se você aqui vai falar em línguas, se você aqui vai cair, vai ser arrebatado. O que interessa é que os 3.000 vão falar de você lá fora, o que os 3.000 da tua família vão falar de você.
o que os 3.000 das suas autoridades espirituais vão falar de você, porque tem gente que é batizado no Espírito, mas quer peitar pastor. Então ninguém viu. Escute, daqueles 3.000, ninguém sentiu o vento impetuoso. Daqueles 3.000, ninguém viu língua repartida sobre eles. Daqueles 3.000, ninguém se ligou que estavam falando em línguas até que começaram a ouvi-los. Então nessa noite, mais preocupado com a experiência, você deveria estar preocupado com a transformação do que esse batismo vai causar em você. O que esse batismo vai causar em você, querido? Eu quero saber se você vai sair daqui um novo homem, transformada. Porque para mim pouco importa se você viu chama, se você viu óleo, se você viu névoa, se você viu fogo, se você sentiu fogo na mão, se você sentiu fogo nos pés, fogo na língua, se você desabou, se você falou em línguas. Oxalá que todos aqui nessa noite falem em línguas. Mas eu quero saber a transformação. É o que dessa experiência que você vai viver aqui hoje, dessa experiência que você vai viver aqui hoje, o que vai sobrar de transformação é lá fora. Quando eu olhar para vocês e dizer, meu Deus do céu, é impossível conviver com esse homem e não ver a presença de Jesus nele. Irmãos, eu não gosto de promoção pessoal não, mas tem coisa que eu vou compartilhar com você para testificar. Hoje eu recebi um áudio do Paulo. Ele disse, escuta aí, apóstolo, nós estamos tendo aqui no cenáculo uma reunião de homens, e ele tem 2 amigos que vêm de São Gonçalo. Os caras vêm de São Gonçalo para cá, participar no cenáculo. Ele mandou um áudio, e eu não vou compartilhar o teor do áudio não, mas no áudio, aqueles homens, eles compartilharam com ele aquilo que eles estão vendo na minha vida. Olha, e aí, sabe o que eu escrevi para ele? Eu escrevi assim, só aumenta a minha responsabilidade. Era cômodo eu chegar aqui agora, deixa eu botar o áudio. Oh, aleluia. Eu quero lhe dizer uma coisa, que áudios eu vou ouvir a seu respeito daqui para frente? Qual é o áudio que o seu local de trabalho vai enviar? Qual é o áudio que os seus amigos vão enviar? Qual é o áudio, você que é batizado do Espírito Santo, minha filha, seu marido vai enviar de você? Ei, o batizado do Espírito Santo, qual é o áudio que a sua esposa vai mandar para mim? Qual é o áudio? Já passei da fase, meu irmão, de achar que a experiência precede a transformação. O que Deus está dizendo para você e para mim aqui nessa noite, se você quer ser batizado, inclusive vocês que vão subir aqui, não fiquem impactados com a manifestação, fiquem impactados com a transformação, porque a transformação é maior do que a manifestação. Escuta aqui, eu posso simular uma manifestação, sim ou não? Posso. Posso ou não posso? Posso. Eu posso simular uma manifestação? Posso ou não posso? Eu posso enganar você com manifestação? Posso ou não posso? 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 Pode falar. Eu posso enganar com manifestação mais espiritual aqui de dentro? Posso. Mas aonde é que a minha manifestação ganha respaldo? Na minha transformação. Eu posso enganar você com a minha manifestação, mas eu duvido que eu consiga enganar alguém aqui sem transformação. Mas cedo ou mais tarde vão saber o tipo de homem batizado no Espírito que eu sou. Então Deus diz, eu vou batizar, eu vou manifestar, mas eu vou transformar, porque a transformação legitima a manifestação. Qual é o problema da igreja hoje? Todo mundo só quer o quê? Pode falar, fale. Pode falar. Você, as últimas vezes que você ouviu pregação sobre batismo, todo mundo só falou de quê? Manifestação. É ou não é? Pode pegar lá seus áudiozinhos. Ah, por quê? Porque quando você fala de transformação, querido, não dá para simular. Ou você é transformado ou você não é. Porque uma hora a verdade vem à tona. É ou não é? É. Então o que legitima a sua experiência de batismo? A sua transformação. Não, mas eu pensei que era para eu falar em línguas. O que é isso? Gente, eles receberam o Espírito Santo, cada um não foi para casa não. Tchau. Recebi línguas, falei. Acabou receber línguas, mas já estão pregando.
Estavam tudo com medo, minha filha, de ser morto. Estavam com medo de ser morto. Agora você imagina, os caras estão com medo de ser mortos. Quando o batismo do Espírito Santo acontece, o cara prega para 3.000. Como é que pode isso? O cara, meia hora atrás, estava com medo de morrer. Agora não está nem aí se vai morrer. Vai pregar para 3.000. E 3.000 foram os que se decidiram. Não quer dizer que os 3.000 ouviram. Não confunde as coisas. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é decidir. 3.000 foram os que decidiram. Pode ser que os que ouviram foi muito mais. Quinta evidência, vamos terminar. Quinta evidência do batismo com o Espírito Santo: nos deixará marcados por sinais e prodígios. Amados, olha lá, Atos 2,19: mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, nuvem, fumaça. Escute, Deus se manifesta por esses elementos. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você é marcado por sinais. Você é marcado pela manifestação do poder de uma maneira sobrenatural. E é isso que a palavra está dizendo aí, querido. Marcado por prodígios. Então agora ouça. Diga assim: Senhor, eu não quero, eu não preciso de um batismo que me aprisione nos sinais. Diga: eu quero batismo para fazer a tua vontade, para ser usado no teu reino. Me usa do jeito que o Senhor quiser. É para isso que serve o batismo. Eu creio que o batismo faz uma coisa em nós, e aí eu vou compartilhar da minha experiência. O batismo gera sede de Deus. Eu estava todo animado com esse negócio de fogo, e Deus me deu uma palavra para o café que me arrebentou a palavra. E Deus disse: cuidado para você não sair de um extremo, onde o cordeiro estava virando mortadela, e para outro extremo, e arrastar o povo para um fogo que não tem cordeiro. Por quê? Por que os pastores têm medo de pregar sobre o batismo com o Espírito Santo? E a maioria dos pastores que pregam sobre o Espírito Santo não tem vínculo com a igreja. Você já parou para pensar nisso? Por quê? Olhe para cá, porque eu já vou terminar. Porque, amados, quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo, nós temos que nos abrir para a vontade dele. Amém? Diga amém. Ele vem com sinais, diga amém. O problema é que a turma toda se agarra ao sinal. Eu não estou entendendo, querido. Quando o Espírito Santo batiza uma pessoa, o casamento dessa pessoa tem que mudar. Quando o Espírito Santo batiza uma família, essa família vai ter que mudar. Escute isso, preste atenção, querido. São os sinais de Deus na nossa vida. O sinal do Espírito Santo batizou uma igreja, a conversão naquela igreja começa a se tornar algo natural. Quando há batismo do Espírito Santo na vida de um crente, irmãos, ele não tem dificuldade nenhuma de falar do amor de Jesus. E eu quero lhe dizer algo aqui, fique em pé, por favor. Vamos terminar. Como receber? Eu quero falar com você sobre isso. Eu acho que está aí, como receber. Avança. Como receber o batismo com o Espírito Santo? Na verdade, verdadeira, pura e cristalina, não tem fórmula. Não tem fórmula. Eu até conversei com a apóstola Valnice sobre isso. Eu falei: apóstola, como é que a senhora leva o batismo com o Espírito Santo à sua igreja? Eu disse: não, eu nem prego sobre isso. Se a senhora quer passar para o Espírito Santo, ela vai começar a falar, vai rolar a língua, ela vai falar. Ela vai deixar o Espírito Santo falar com ela, e ela vai rolando a língua, vai falando, daqui a pouco ela está falando no Espírito. Eu disse: nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu, com todo respeito e carinho, não compartilho. Mas acho que se enquadra nisso. Não existe uma fórmula de como receber. E nem deve ser comentado. Você não pode dar mais valor ao ato do que o processo.
mas algo deve ser experimentado. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vejo com uma pessoa que quer receber o Espírito Santo é arrependimento. Esse é o primeiro passo, é indispensável para a salvação. E obviamente também para o batismo com o Espírito Santo é arrependimento. Senhor, eu não mereço, quero te pedir perdão, Senhor. Porque se você não tem arrependimento, como é que Deus vai revestir? Tudo aquilo que Deus reveste com poder é porque não tem força, não tem poder. Deus diz, eu vou revestir para dar poder, vou dar força. Então começa com arrependimento. Atos 2,38 fala sobre isso. Arrependei-vos. É o arrependimento que nós temos que ter, querido. Então nessa noite, se você está em seu lugar, que é o batismo, primeira coisa, Senhor, me arrependo. Me arrependo de não ter pedido isso antes ao Senhor. Me arrependo de estar buscando isso como eu tenho que buscar. A segunda coisa que nós precisamos para o batismo, receber o batismo com o Espírito Santo, pode avançar, é a pregação da fé. Gálatas capítulo 3, versículo 12, bota esse texto, é muito interessante. Assim como a palavra produz fé para a salvação, é também a palavra o meio para inspirar fé para receber o batismo. Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? Então, olha que coisa legal. Tem gente aqui que recebeu o batismo pelas obras da lei. Mas Paulo diz, não, peraí. Foi pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como é que você quer ser batizado? É ouvindo uma palavra como essa, bíblica, e dizer, Senhor, eu quero o batismo, está na Bíblia. Eu quero esse batismo aí de Atos. Não na maneira como ele se processou, mas efetivamente como o Senhor fez. Ou seja, revestiu. Eu quero esse revestimento. Pode avançar. Então a pregação da fé é o que eu preguei aqui, entrou no teu coração. Você está aí me ouvindo dizendo, é para mim, essa noite é minha, eu vou receber esse batismo. Apóstolo, eu passei essa semana toda orando por isso, pedindo por isso. Amém. Segundo, olha lá, terceiro, perseverança em buscar. A maneira persistente e perseverante de pedir revela o desejo do crente. Meu irmão, você quer algo precioso, tem que pagar por ele. É um preço chamado perseverança. Nós recebemos pela vontade do Espírito, mas Ele espera de mim e de você atitudes dignas para receber. Como é que uma pessoa que nem orou, não está nem aí, chega aqui agora e recebe? Tem alguma coisa errada? Quem é que aceitou Jesus aqui desse lado aqui? Se batizou. Você deixou que praticava? Então você tornou digno o batismo. Então aquilo ali, olha, atitude digna. Nós temos que ter. Essa semana eu fiquei focado nisso, Senhor. Eu não quero desviar o meu foco para nada. Eu quero orar por isso. Então peça ao Senhor nessa noite, peça aí no seu lugar. Por último, vamos lá. Acabou? Então eu não botei aí, mas eu vou colocar aqui. Porque nós temos não somente a perseverança, mas o entendimento. Que é isso? Apóstolo, se eu não acontecer nada comigo hoje, é sinal que eu não fui batizado? Meu irmão, vai ter gente sendo batizada hoje, mas vai ter gente que não vai ser batizada hoje. Mas por quê? Porque Deus ainda está trabalhando em você. Vai ter gente aqui hoje que ela vai ser avivada no seu batismo, que o batismo dela está dormindo, aí está sonolento. Vai ter gente aqui que vai ser restaurada nesse poder. Mas vai ter gente aqui que Deus disse, agora não, espera o meu tempo. E aí vai definir para você o que você vai fazer. Então eu queria louvar o Senhor. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu queria que você agora, só você e Deus, enquanto eles estão louvando aqui, o que fazer quando ele vem aqui? Você aí vai pedir. Você quer, começa a pedir em seu lugar. Pede ao Senhor, Senhor, eu quero ser batizado. Eu quero esse Espírito. Senhor, eu quero esse Espírito. Meu Deus, eu quero esse Espírito. Eu quero ser batizado. Meu Deus, eu quero viver essa experiência hoje. Meu Deus, eu me preparei essa semana. Tu conheces o som do meu coração. Tu sabes quando eu tenho te buscado por isso.
Tu sabes quando isso tem sido o motivo da minha oração, da minha busca.